Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero meditar juntamente com você no Salmo 128, um texto que vai nos mostrar a importância e a bênção que nós temos quando nós andamos no caminho do Senhor, tememos ao Senhor e temos comunhão com Ele e também com a nossa família. Neste vídeo de hoje, eu quero trazer algumas bênçãos que nós temos quando nós nos posicionamos diante do Senhor e deixamos Ele conduzir os nossos passos. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva, pois o nosso objetivo é te ajudar a entender a palavra de Deus de forma mais simples, de forma mais prática, sempre aplicando para a vida espiritual, para que você possa ser edificado, fortalecido na presença do Senhor. Vamos começar meditando no Salmo 128, verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então veja que a Bíblia deixa bem claro que o crente ele tem uma vida feliz e está além das coisas que nós enfrentamos. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que primeiramente teme ao Senhor e em segundo lugar anda nos caminhos do Senhor. Temer ao Senhor aqui não fala de medo, mas fala de respeito, fala de honra e principalmente de reconhecer a autoridade, o domínio e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Quando nós tememos ao Senhor, não há dificuldades para que nós possamos caminhar no seu caminho, porque os caminhos do Senhor só consegue trilhar aqueles que temem ao Senhor. O temor nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus, e viver de acordo com a vontade de Deus é andar nos seus caminhos. Então a primeira coisa que eu aprendo é que não existe felicidade longe dos caminhos do Senhor. Por mais que neste mundo pareça ter boas coisas aos nossos olhos, por mais que nós podemos adquirir riquezas, bens materiais, conquistar sonhos, tudo aquilo que um dia nós sonhamos, planejamos, projetamos, isso é bênção de Deus. Deus nos dá estas coisas para que nelas possamos nos alegrar e com certeza entender que Deus cuida de nós até mesmo nas mínimas coisas. Porém, nada disso pode satisfazer a nossa alma. Por isso que nós vemos muitas pessoas ricas, que ganham muito, têm tudo aparentemente dentro da sua casa, mas infelizmente vivem tristes, angustiadas, sem alegria de viver e muitas delas até mesmo perdem o desejo, perdem a vontade de viver. Infelizmente, isso é uma consequência de estarmos longe da presença do Senhor. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar na bênção que Deus tem sobre nós quando nós tememos a Ele e andamos no seu caminho. Veja que o andar aqui fala de algo contínuo. Não é alguém apenas que entrega a sua vida para Jesus, mas quando a provação vem, abandona, deixa os caminhos de Deus. Mas fala de andar continuamente, perseverante, mesmo que as lutas venham, mesmo que os problemas venham, mesmo que as enfermidades cheguem, as portas se fecham, ainda assim é alguém que continua temendo ao Senhor e andando nos caminhos do Senhor, pois a sua alegria não vem da situação à sua volta, mas a sua alegria está em servir ao Senhor, em temer ao Senhor e viver para a sua glória. Por isso que a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E quando nós olhamos para esse texto, existem alguns resultados que o temor e andar nos caminhos do Senhor gera em nossa vida. O primeiro deles é nós não teremos dependência dos homens, mas nós com certeza iremos depender exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Deus diz assim no Salmo 128, verso 2: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Esse texto fala que nós não vamos ficar escravizados em dívidas, que nós não vamos viver uma vida endividada, preocupada com as coisas materiais. Nós vemos Jesus falando sobre isso no Sermão do Monte, onde ele diz que nós não devemos ficar preocupados, nem com as coisas que havemos de comer, nem beber, e nem as vestes que nós vamos nos vestir, porque Ele tem cuidado de nós. Se o Senhor cuida das ervas do campo, dos pardais que estão voando, quanto mais Ele cuidará de nós. Mas precisamos entender que tudo isso depende da nossa fé. Então, o primeiro resultado, quando nós tememos e andamos,
é não estarmos escravizados. O verso 2 deixa bem claro sobre isso, que o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, será suficiente para honrar as nossas necessidades mais básicas e até mesmo desfrutar de tudo aquilo que Deus confia em nossas mãos. Vamos ler de novo o verso 2. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então Deus abençoará o nosso trabalho, Deus abençoará o fruto da nossa mão, mas para que isso aconteça, precisamos ter temor e precisamos ter também obediência em andar nos caminhos do Senhor. O Salmo 127 fala que para que nós possamos ter uma vida financeira abençoada, uma vida onde nós não vamos estar escravizados pelas dívidas, o Salmo 127 fala que é inútil dormir tarde e acordar de manhã e comer os pães das dores, porque o Senhor dá aos seus filhos, os seus servos, o sono. Então não é no muito fazer, mas simplesmente no temor, porque o temor vai nos levar a agir com prudência, não seremos conduzidos pelas nossas emoções e assim não iremos tomar decisões fora da vontade do Senhor, decisões que vão infelizmente nos escravizar e dificultar a nossa vida. Deus não nos quer escravos de pessoas maldosas, que infelizmente não têm misericórdia, que acabam aproveitando das nossas necessidades e acabam fazendo de nós motivos para se enriquecer e sem misericórdia nenhuma coloca juros e coisas deste tipo. Deus não se agrada que nós venhamos ter uma vida desta forma, escravizada. Nós precisamos ser livres para que nós possamos servir ao Senhor. E o Senhor dá uma bênção sobre o nosso trabalho para que nós possamos viver segundo a sua vontade. A segunda coisa que nós precisamos entender pela palavra de Deus é o que está escrito no verso 3, que diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esse texto está falando a respeito de comunhão familiar, porque termos todas as coisas na nossa casa, mas não tiver comunhão, não tiver alegria, a esposa e o marido sempre estão brigando, os filhos nunca têm tempo, os pais nunca dedicam tempo para estar com seus filhos e assim desenvolver uma vida saudável. E outra coisa que é muito importante, infelizmente, muitos pais, principalmente líderes da igreja, acabam deixando de lado seus filhos e falando que está fazendo a obra de Deus, mas precisamos entender pela palavra de Deus que a obra do Senhor começa na nossa casa, cuidando do nosso cônjuge e também dos nossos filhos. Então precisamos ter uma vida equilibrada. O crente não vive uma vida totalmente voltada para as coisas que nós queremos muitas vezes. O crente não pode viver apenas das coisas da igreja, as coisas do seu trabalho, porque vai acabar invertendo os valores. A Bíblia fala que primeiramente nós precisamos amar a Deus e buscá-lo de todo o nosso coração. Em segundo lugar, vem a nossa família e depois a obra do Senhor. A obra do Senhor e amar a Deus são coisas diferentes e precisamos compreender que assim como a obra precisa de nós, a nossa família precisa muito mais do nosso apoio. A nossa família precisa mais de nós do que a igreja precisa de nós. A igreja tem Jesus como Senhor e Salvador. A nossa família precisa de nós. Nós precisamos compreender que há uma bênção quando nós tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos. Ele fala que haverá comunhão familiar. Então desfrute da comunhão do seu cônjuge, desfrute da comunhão dos seus filhos, porque os dias estão passando e nós precisamos entender e compreender que tudo aquilo que Deus nos dá é o melhor. Então a família que Ele nos deu é a melhor. E se algo está fora da palavra de Deus na nossa casa, na nossa família, nós precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor até que tudo esteja de acordo e em conformidade com a sua vontade e com a sua palavra. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque o verso 3 fala que a mulher será como a videira frutífera.
Uma das maiores bênçãos que Deus tem aqui para o homem nesse Salmo 128 é que a sua mulher será frutífera em sua casa. Será uma mulher produtiva, organizada, que sabe cuidar das coisas que o Deus confia em suas mãos, que sabe cuidar dos seus filhos, que sabe honrar a Deus, que sabe honrar o seu esposo, que compreende a vontade do Senhor. Mas não acaba apenas aqui. Um texto também nos diz a respeito dos nossos filhos. Eles não serão filhos perdidos, não serão filhos gerados para o mundo, não serão filhos gerados para o inimigo dominá-los, escravizá-los. A Bíblia diz no versículo de número 3, na sua parte B, os teus filhos serão plantados como a oliveira, à roda da tua mesa. Então os filhos terão comunhão, terão prazer em estar com pais, terão prazer em ter um momento de lazer, um momento do almoço, da janta, juntamente sentados, reunidos, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, agradecendo por aquele momento onde eles estão se alimentando. Eles sabem honrar. Então, por isso é muito importante nós entendermos que é uma bênção de Deus sobre a vida, sobre a família daqueles que temem a Deus e que andam segundo as vontades de Deus. Mas esta bênção não acaba aqui. Assim como muitos querem que a vida acabe logo, e por causa do seu sofrimento, por causa da tristeza, o Salmo 128, verso 6 diz assim: e verás os teus filhos, e a paz sobre Israel. O texto está falando que Deus nos dará longevidade de vida. Enquanto nós caminharmos neste mundo, teremos saúde, teremos a graça de Deus, teremos a bênção de Deus. Por isso, continue confiando no Senhor, continue temendo ao Senhor, mesmo que o ímpio pareça prosperar enquanto as coisas vão de mal a pior na nossa vida. Descansa o teu coração, entenda que há um tempo de Deus para cada um das nossas vidas, e quando nós tememos ao Senhor, e quando nós andamos de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu caminho, tudo irá cooperar para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz bem claro isso, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Saiba respeitar o tempo de Deus, saiba respeitar o processo que Deus nos submete, mas se lembra desse texto: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Eu espero que esta palavra possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, te fortalecer nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até o próximo.